Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Há 6 milhões de anos atrás, os céus onde hoje é a Argentina abrigavam um terrível predador, o Argentavis, a maior ave voadora que já existiu. Ele pesava 70 quilos e tinha uma envergadura de 7 metros. O Argentavis era uma espécie que fazia parte de um grupo extinto de aves predadoras, chamadas de teratorns, que significa aves monstros. Na classificação biológica, essas aves faziam parte de uma família extinta de aves de rapina muito grandes, que viveram na América do Norte e do Sul, desde o Oligoceno superior ao Pleistoceno superior, chamadas de Teratornitidae. Até agora, foram descobertas 7 espécies dessas aves monstros. Existem parentes atuais dessas enormes aves do passado. São os chamados abutres do Novo Mundo, como os urubus, o urubu-rei, o condor dos Andes e o condor da Califórnia. Embora seja parente dos condores, abutres e urubus atuais, o Argentavis superou facilmente todos eles. Por exemplo, o gigantesco condor dos Andes. O Argentavis pesava 6 vezes mais e tinha uma envergadura 2 vezes maior. Seu nome científico é Argentavis magnificens, que significa magnífica ave argentina. Estudos atuais mostraram que ele tinha pernas fortes e pés grandes, que lhe permitiam andar com facilidade no solo. Como eu disse, sua envergadura era de aproximadamente 7 metros, embora alguns pesquisadores dizem que alcançava até os 8 metros. Tinha 3,5 metros de comprimento, 1,70 m a 2 metros de altura e pesava entre 60 a 80 quilos. Se compararmos aos condores dos Andes, as diferenças ficam assustadoras. O condor dos Andes tem 12 quilos de peso. Existem algumas discussões na ciência se o Argentavis realmente voava. Seus fósseis mostraram que ele tinha todas as características das aves voadoras modernas. Por exemplo, ossos ocos e leves, asas fortes, robustas e enormes. Mas a grande dúvida dos paleontólogos é como o Argentavis conseguia tirar seu enorme peso e volume do chão. Como vimos, seu tamanho é muito superior à das enormes aves atuais, como os albatrozes, os marabus africanos e os condores. Um pesquisador do Museu do Texas, nos Estados Unidos, realizou algumas simulações e descobriu que em determinadas regiões, os Argentavis precisavam de certa altura, um penhasco, por exemplo, para alçar voo. E essa ave conseguia fazer isso com muita habilidade. Um vento forte nas altas montanhas das cordilheiras, onde o Argentavis vivia, era o suficiente. É algo relativamente simples. Por exemplo, pilotos de asa delta usam essa mesma técnica hoje. Os paleontólogos provaram que o Argentavis não tinha um voo rápido e ágil como outras espécies de aves médias e pequenas. Isso estava fora de questão para esse gigante. Evidências esqueléticas sugerem que os músculos do peito não eram poderosos o suficiente para bater as asas por longos períodos. A quantidade de energia que o Argentavis conseguia imprimir para bater as enormes asas era 3,5 vezes menor que a quantidade mínima de energia necessária para voar. Ou seja, a ave gigantesca era uma ótima planadora. Imagine só se essa ave existisse até hoje. Se você está gostando, deixe seu like e espalhe esse vídeo para todos os seus amigos. Não custa nada, ajuda bastante o canal e a divulgação da ciência. O Argentavis era capaz de voar grandes distâncias em um ângulo raso de 3 graus,
inclinando e controlando os ângulos de suas asas para ajustar seu planeio. Ao contrário do bater as asas, a eficiência das aves planadoras não muda muito e independe do tamanho da espécie. Assim, apesar do seu enorme tamanho, o Argentavis planou pelos céus do passado com tanta graça e beleza como as bem menores espécies atuais, por exemplo, os abutres e os condores. Assim como os condores modernos, o Argentavis usou a mesma técnica de planar usando as correntes de ar produzidas pelos ventos desviados pelas paredes rochosas das cordilheiras. Os vários fósseis de Argentavis encontrados no sopé dos Andes apoiam essa ideia. Os paleontólogos dizem que, por conseguir planar com muita eficiência, o Argentavis poderia permanecer no ar usando correntes de ventos relativamente lentas. Sua velocidade máxima era próxima de 70 km por hora. Isso permitia que ele vasculhasse vastas extensões de terra em busca de presas. É um estilo muito eficiente para conservar energia, e hoje águias e abutres ainda o usam. Muitas vezes, essas aves conseguem planar por centenas de quilômetros sem uma única batida de asas. Estudos mostraram que quando os Argentavis mudaram o estilo de vida, saindo das montanhas para viver nos amplos espaços abertos dos pampas, eles começaram a usar uma técnica diferente para alçar voo: a elevação térmica, onde colunas ascendentes de ar quente vindas do chão lhe davam sustentação. Embora mais fracas hoje em dia, essas correntes térmicas são usadas pelas aves planadoras que vivem em espaços abertos, como nos biomas pampa e cerrado. Mas claro que fica a pergunta: por que nos dias de hoje não existem espécies gigantes como Argentavis? Paleontólogos afirmam que o clima do final do Mioceno era bem diferente. 6 milhões de anos atrás, a Argentina era muito mais quente e seca do que é hoje. Exatamente o clima necessário para gerar as poderosas térmicas que levantavam o gigantesco Argentavis. Esse animal gigante foi muito bem adaptado para aproveitar as vastas áreas abertas, onde poderia viajar por grandes distâncias em busca de presas. E ao contrário dos condores modernos, o Argentavis não era uma espécie necrófaga, se alimenta apenas de animais mortos. Seu crânio era tão longo quanto o antebraço de um homem adulto, e seu bico tinha ponta em forma de gancho, como o das águias. Isso mostra que o Argentavis era uma ave caçadora, capturando animais vivos. É muito difícil descrever como era o seu comportamento. Em comparação com as aves existentes hoje, os cientistas sugerem que as fêmeas de Argentavis botavam entre 1 a 2 ovos, com peso um pouco mais de 1 quilo. Um pouco menor que o ovo de um avestruz. Isso a cada 2 anos. Considerações climáticas tornam provável que elas incubavam os ovos durante o inverno. Os filhotes eram cuidados pelos pais e se tornavam independentes após os 16 meses de idade. A mortalidade deve ter sido muito baixa, isso para manter uma população viável. Menos de 2% das aves morriam a cada ano. Eles não tinham predadores. E a mortalidade ocorria principalmente por velhice, acidentes e doenças. Provavelmente, a idade média e máxima alcançada pelos Argentavis era de 50 a 100 anos. Podemos comparar aos avestruzes, que vivem entre 60 a 70 anos, e os papagaios, que vivem de 80 a 120 anos no máximo. Certamente, o Argentavis era uma ave incrível. Imagine só ver um bicho voando com 7 metros de envergadura de uma ponta de uma asa até a outra, passando pela sua cabeça. Deveria ser fantástico. E é isso aí, meus queridos amigos. Não se esqueçam,
Deixe o seu like, seus comentários, ative o sininho, se inscreva no canal e divulgue para todos os seus amigos. E fique atento, porque todas as semanas eu vou trazer muitos vídeos, muitas informações bem legais sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima!